Investidor 10, Status Invest ou Kinvo. Quando você vai escolher uma plataforma para acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos, para ver os dividendos caíram na conta, para te ajudar no rebalanceamento, qual delas é a melhor? É isso aqui que a gente vai te mostrar nesse vídeo de forma totalmente imparcial, porque a gente não tem nenhuma parceria comercial, societária, vínculo com nenhuma dessas três empresas. E nosso único viés aqui é te mostrar como é que a gente faz do Clube do Valor, né? A nossa empresa aí que presta serviços de wealth para muitas famílias. Então presta muita atenção no que você vai ver aqui e já comenta antes de ver esse vídeo, tá? Qual que você usa, qual a sua preferida e por quê. Tamo junto? No início da jornada de investimentos é relativamente fácil saber quanto você tem em cada ativo, muito fácil controlar os dividendos, etc. Mas conforme você vai acumulando um patrimônio maior, vai fazendo mais aportes, vendo aquela sua carteira passar dos 100 mil, passar dos 500 mil, passar do 1 milhão, a coisa vai ficando um pouco mais complexa. E para você agir diante da complexidade é importante botar um pouco de ordem. E o grande ponto é como botar ordem, né? Usando uma ferramenta gratuita, se sim, qual? Usando o bom e velho Excel, se sim, como? E é por isso que eu chamei o Filipão aqui para guiar nesse vídeo, porque sendo muito franco, né, Filipão? Eu usava Excel, né? Eu era rato de Excel ali no início da minha jornada, hoje sou cliente do Clube do Valor, então uso aí o serviço do clube. Mas o Filipão aqui tem amplo conhecimento, já usou algumas dessas ferramentas e vai guiar aqui a gente nessa jornada para você ver como é que funciona o Investidor 10, o Kinvo e o Status Invest, beleza? Filipão, bola contigo. Primeiro de tudo, vamos olhar aqui para o Investidor 10. Depois de clicar em carteira, você vai ver um dashboard assim muito parecido com esse, e aí você pode começar a adicionar os seus ativos. E aí a gente começou a inserir alguns ativos aqui para fazer o exemplo desse vídeo, e aqui a gente já consegue ver algumas coisas bem interessantes. Primeiro de tudo, a gente vê o retorno da carteira, de acordo com algum período que você seleciona. Então aqui eu inseri ativos de 2017 para cá, do começo de janeiro ali, e a gente vê tudo que foi aportado, nesse caso dessa carteira, foi um aporte único, e todo o crescimento patrimonial ali que a carteira teve. E aí aqui a gente inseriu 2/3 da carteira através de ETF e outro de fundos imobiliários. Aqui embaixo você tem acesso a todos os ativos individuais da sua carteira também. Então, a quantidade, o seu preço médio e o preço atual, a variação desde o início até então, notas que você pode dar especificamente para cada um dos ativos, para você saber qual ali você quer mais na sua carteira e, principalmente, a proporção daquele ativo ali dentro da sua carteira. O mais legal do Investidor 10, Ramiro, é que ele coloca aqui do lado o seu ideal, ou seja, o que é que você quer ter naquele ativo em comparação do que você tem hoje. E aí a gente já vê um pouco aqui de traços de realmente de um desenho de uma estratégia que você está fazendo aqui dentro. A estratégia que a gente segue para os nossos clientes de wealth é a melhor estratégia que existe. E eu falando isso parece um pouco pretensioso, eu tô falando sério, tá? Esse daqui mostrou como a estratégia de alocação de ativos é a estratégia que explica 90% da variação de uma carteira de investimentos. E esse recurso aqui do Investidor 10, de comparar o percentual ideal com o percentual que você tem na carteira, ajuda muito o investidor a seguir estratégia de alocação. Ponto positivo aí para o Investidor 10. E aí na segunda aba aqui a gente pode vir em proventos e ele dá basicamente um histórico mensal ali de todos os seus proventos. Isso é legal porque você consegue ver mês a mês e depois a tua média por mês em cada ano. Também vendo ali quanto você recebeu de dividendos acumulado nesse período todo. Nesse caso dessa carteira, a gente só vê o dividendo do fundo imobiliário porque os ETFs não pagam dividendos no Brasil. Que não significa que seja uma coisa ruim, tá? Os dividendos não somem, eles são reinvestidos nos mesmos ativos que estão nos ETFs, são rápido parênteses. E aí já na terceira aba aqui de gráficos do Investidor 10, ele mostra algumas coisas interessantes. Ele compara a rentabilidade da carteira com o CDI, com o IPCA, com o Ibovespa, com qualquer métrica aqui que você quiser colocar. E também de acordo com períodos. Então, essa carteira aqui, por exemplo, ela estaria acima do IPCA e do CDI e do Ibovespa ali praticamente igual nesse período dos últimos 5 anos. Aqui uma rentabilidade histórica da carteira global e essa parte aqui também é bem interessante, porque ele mostra de forma gráfica o que é que você tem na carteira e aquele alvo que você predefiniu como estratégia. E Felipe, uma dúvida. Por ETFs ou tu consegue quebrar ações Brasil, ações norte-americanas? Aqui ele quebra por ativo. Mas aqui, como está a classe ETF, ele vai deixar as duas. Só se você colocasse realmente um ETF americano, aí ele ia colocar ETF americano. Como a gente tem VVB11 aqui, ele está dentro da classe ETF. E aí, mostrando aquele ponto, né, Ramiro, que tu falou que não é porque o ativo não paga dividendo que ele não tem uma boa performance. Essa carteira aqui não foi rebalanceada, é só um exemplo. E o IVVB11 tomou parte de 50% da carteira porque ele foi o que mais valorizou nesse período dos últimos 5, 6 anos. E aí, uma outra parte interessante é que você consegue adicionar metas aqui, tanto de patrimônio quanto de proventos. Então, por exemplo, você
pode aqui selecionar que você quer ter uma meta de receber R$5.000 só dos teus fundos imobiliários ali de proventos. Ele vai adicionar essa meta aqui para você e vai começar a calcular na tua média de recebimentos o quanto você está próximo daquele objetivo. E aí você pode criar várias metas, mini metas ali para você quebrar o teu objetivo em pequenos alvos. E por último aqui, que eu achei muito interessante, é que nessa aba de IRPF, eles têm uma versão beta do que eles conseguem ajudar os investidores na declaração de imposto de renda para investimentos. A princípio aqui parece que é só pela versão VIP paga, né, da plataforma, mas aí tem aquela ajuda de ele conseguir baixar já os extratos, quanto ele recebeu de dividendos, e ajuda muito. Mesmo que isso aqui não seja oficial, como eles avisam. Muito bom, Filipão. Acho que o principal ponto positivo aqui da minha interpretação é a possibilidade de facilitar o investidor a seguir a estratégia de alocação de ativos. Vamos ver se esses pontos positivos também estão nas outras ferramentas que a gente vai analisar, ou se elas têm alguns pontos positivos que o investidor 10 não tem. Mas é claro, para quem se interessou, né, no assunto alocação de ativos, essa que é a melhor estratégia de investimentos. De novo, na opinião nossa, aqui está comprovado na literatura, é uma estratégia que eu expliquei num texto que eu escrevi cerca de 1 ano atrás. Eu peguei minhas férias lá, tirei 2 horinhas por dia, 7 dias escrevendo e dei um verdadeiro livro, chamado Como e Onde Investir o Seu Dinheiro. E basicamente é um guia completo sobre a estratégia de alocação de ativos, que por hora está sendo disponibilizado de forma totalmente gratuita. É um presente nosso para que você tome melhores decisões de investimentos, porque, sendo bem franco, nada contra as ferramentas, né? A ferramenta para o investidor é como se fosse a chuteira para o jogador de futebol. O que realmente define se o jogador é melhor ou pior não é o fato dele usar Adidas, Reebok, Nike, e sim dele ter os fundamentos muito bem treinados. E os fundamentos de investimentos vão estar todos nesse e-book. Você pode baixar gratuitamente no link aqui em cima da cabeça do Felipe ou no primeiro link da descrição. Dito isso, Filipão, vamos lá. Status Invest. Mostra aí como é que funciona. Essa é a entrada inicial aqui do Status Invest. Também joguei uma carteira aleatória para a gente ter um pouco de dados. E a minha primeira impressão é que o Status Invest ele é um pouco mais sujo em relação à apresentação dos dados. A usabilidade do investidor aqui dentro da plataforma, ela tem um pouco menos de clareza. E aí na primeira seção aqui de rentabilidade, dentro da aba de carteira, aqui no Status Invest, a gente vê algo similar. O histórico da carteira, quando você olha de forma completa, já comparando com o CDI, com o Ibovespa ali, você consegue ver todo esse histórico. Essa carteira aleatória aqui que está perdendo bastante para o Ibovespa. Consegue ver também rentabilidade mês a mês em forma de tabela. Nessa aba aqui ele coloca uma forma interativa de você ver o risco e o retorno estimado de cada um dos ativos dessa carteira individualmente. Que vale interromper aqui o Felipe para trazer meu ponto de vista, tá? Que essa informação acaba sendo muito mais rica quando você olha a carteira como um todo. Que é aí que você vê o benefício da diversificação. Quando você olha para um ativo específico, sobretudo para um prazo curto, muitas vezes vão ter coisas que não são tão comuns, como o ativo com maior risco ter o pior retorno. Acho que aconteceu, né? Olha lá para a direita, acaba sendo isso que aconteceu. Mas olhando para a carteira como um todo, essa é uma informação importante. Aqui você consegue ver um pouco do crescimento patrimonial. Isso aqui foi ao passo que eu fui inserindo os aportes aleatórios aqui. Você pode ver tanto em relação aos seus aportes, que é essa linha azul clara, quanto com a rentabilidade, a carteira variando, que é essa barra azul escura aqui do gráfico. Vou botar aqui minha opinião, achei um pouquinho confuso, né, esse gráfico, mas enfim. E aí aqui tem informações sobre os ativos específicos, tanto o preço médio quanto o preço atual e a valorização que você tem em cada um dos ativos, a porcentagem deles em relação à classe, nesse caso de ações, e a porcentagem total na carteira. Por mais que essa informação também seja legal, eu esperava encontrar aqui mais facilmente aquele gráfico de pizza, que é o que a gente usa mais na hora de fazer o Asset Allocation, principalmente comparando o alvo com a estratégia atual que a gente tem de alocação de ativos. É o principal, né? Para a estratégia de alocação de ativos ser bem seguida, é você ter uma noção do alvo e do atual, porque essa diferença é o que você vai ter que fazer no rebalanceamento, né? Seja pequenas compras, seja pequenas vendas. Então aqui ele mostra a proporção em ações, fundos imobiliários e ETFs, que aqui é, no caso, seria investimento internacional com VVB11, e aqui ele mostra esse gráfico de setor e segmento. Então ele pega cada uma das ações e faz um conjunto por setores ali da tua carteira e coloca a proporção de porcentagem em cada um dos setores, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. E aí, por último, ele tem a aba de proventos aqui, recebimento de proventos em cada mês ali dessa carteira, e também os principais responsáveis pelo maior pagamento de proventos da carteira. Você consegue tanto ver em porcentagens, quanto aqui do lado em termos de dividend yield on cost, que é uma coisa que eu achei interessante aqui o Status Invest trazer também, e o total acumulado de recebimento de dividendo de cada ativo. É um ponto que eu acredito que aprender Excel acaba superando a maioria das ferramentas, é quando tu vai desenhar a carteira do jeito que você quer enxergar. Porque, por exemplo, essa carteira aqui tu divide entre FIIs, ações e ETF. Só que se tivesse ETFs, por exemplo, de ações brasileiras e de ações norte-americanas, até mesmo ETFs de fundos imobiliários, seria tudo naquela parte ETF. O que não mostra, né, o peso na classe de ativos como um todo, na característica daqueles ativos, e sim uma divisão de ativos por tipo de produto, que acaba não sendo a melhor forma de visualizar a carteira, né, como é que a gente faz aqui no Clube do Valor para os nossos clientes de Wealth. Só um detalhe, mas também bem interessante aqui a opção de Status Invest. E para seguir o vídeo, vamos mostrar mais duas, né? O Kinvo
E também a forma que a gente faz aqui no clube, que seria a nossa visualização perfeita, né? Que a gente acaba oferecendo para os nossos clientes de Wealth Management aqui. A começar pelo Kinvo, né, Filipão? Tá logando aí? Boa, vamos entrar aqui no Kinvo então. Primeira observação é que esse Kinvo aqui ele é premium, porque eu uso particularmente o Kinvo para fazer a minha gestão de carteira já há muito tempo. Então todas as informações estão abertas aqui, mas o Kinvo é uma das plataformas que mais restringe o investidor que não faz o uso da parte premium dele. Então, por exemplo, informações de proventos que a gente vai ver aqui, na versão free você não tem acesso. Então, basicamente no começo ele mostra aqui a rentabilidade desde o início, comparando sempre o seu aporte na linha azul com a variação do mercado na linha roxa. E mês a mês ele vai comparando isso ali com as principais métricas do mercado, CDI e poupança ou qualquer coisa que você queira escolher aqui. Na segunda aba aqui de ativos, você consegue ver ativos individuais da sua carteira. Então, tanto a rentabilidade de cada um quanto a porcentagem na carteira. Essa carteira aqui foi um exemplo que a gente fez para um vídeo do YouTube que tem somente fundos imobiliários. Então ele mostra esse peso maior aqui. E ele mostra também a instituição que você quer cadastrar como corretora para custodiar aqueles ativos. Na parte de análise, você consegue também ver de forma gráfica novamente, bem interativa aqui, qual é a rentabilidade da carteira. A porcentagem mês a mês em forma de barra, tanto para cima quanto para baixo, para você ter uma noção quantas vezes a carteira subiu, quantas vezes a carteira caiu. Já nessa segunda parte da seção aqui de ganho de capital, ele mostra uma coisa que eu acho interessante, principalmente para investidores que focam em dividendos. Ele mostra quanto da tua rentabilidade veio do rendimento realmente, da valorização das cotas daquele ativo e quanto veio somente do pagamento de proventos. Você consegue comparar aquilo. Ganho de capital mês a mês, em forma de barras. Vale destacar, né, Filipão, um ponto que a gente traz muito, como a carteira como um todo acaba sendo muito mais volátil do que a evolução dos proventos, e sobretudo, né, em fundos imobiliários. Pode ver que os proventos ali estão meio flat, aí tem mês que a carteira despenca, tem mês que a carteira sobe pra caramba, mas a evolução em proventos acaba sendo bem mais consistente, por assim dizer. E aí na aba de proventos, essa que aqui na versão free não está liberada. Ele mostra em forma gráfica ou em forma de tabela a quantidade de proventos recebidos por cada um dos ativos da tua carteira. Isso aqui eu acho interessante. Você pode acompanhar ela de forma bem separada. Ou também por classes de ativos. Nesse caso, como só tem fundos imobiliários nesse exemplo, a gente só vê essa barra azul. Mas se tivesse ações, tivesse outros tipos de ativos, ele separaria todas aqui nesse gráfico. E ele também dá uma informação de média mensal histórica de proventos, tanto quanto na média dos últimos 12 meses, quanto é que você tem recebido ali em dividendos. Por último aqui, nessa parte de carteira, quando você vem em relatório, você pode gerar um PDF ali com informações detalhadas, tanto do histórico da sua carteira de rentabilidade, resultado financeiro desde o início, e ele mostra aqui também o percentual de peso em cada classe de ativos. Essa carteira só tem fundo imobiliário, é só isso que ele está mostrando. Mas você também vai ter acesso ali à distribuição macro da tua carteira, e a instituição que eles estão alocados. De novo, eu ainda acho que falta uma comparação do atual com o projetado, aquele ideal que você colocou como a tua estratégia de alocação de ativos. Que é o que me parece, né, Filipão? As classes aqui também são travadas. Quer dizer, tem FIIs, ações, renda fixa, ETF, fundos, por exemplo. Como a gente pode ver naquela outra parte ali, ó. Como pode ver, tem ali ação, FIIs, fundos ou renda fixa, né? É uma forma de quebrar os investimentos ainda assim quadrada, porque muitas vezes você vai ter ali na parte de fundos, alguns fundos sejam só ações brasileiras, alguns fundos que sejam só ações norte-americanas, e vai estar tudo como um bolo só, como uma coisa só, que atrapalha a seguir a estratégia de alocação de ativos. Que é o gancho perfeito para mostrar um pouco como é que a gente faz aqui, para os nossos clientes de Wealth Management, por exemplo. É um serviço em que a gente senta com cada cliente e a gente desenha qual a melhor carteira de investimentos para aquele cliente, considerando particularidades daquele cliente, como tolerância ao risco, como objetivos de retorno, como outros investimentos. Tem cliente nosso, por exemplo, que investe no setor imobiliário. Tem aí, sei lá, 3, 4, meia dúzia de imóveis pelo Brasil. Aí para esse cara, a gente entende muitas vezes não fazer sentido ter maior exposição em fundos imobiliários na carteira de investimento. Tem cara que investe por conta no exterior. Então a gente entende que aqui no Brasil não faz sentido ter exposição a ações norte-americanas, porque vai acabar concentrando, né, essa parte da carteira dele. Tem cara que é super tolerante ao risco, a gente tem um peso maior em renda variável. Tem cara que é super intolerante ao risco, tem maior peso em renda fixa. Então a primeira etapa aqui é desenhar uma carteira ideal para seguir justamente a tal estratégia de alocação de ativos que a gente tanto está falando. E a partir daí a gente fornece a esse investidor um acompanhamento muito próximo, com um profissional credenciado, um especialista em investimentos ou planejador financeiro CFP, para tirar todas as dúvidas e ajudar nas alocações, traz um relatório mensal com um resumo das informações mais importantes da forma com que a gente enxerga a carteira dele. Então, vou dar um exemplo aqui no extrato mensal de novembro para um cliente que está conosco já há muitos anos, que é um investidor que tem uma alocação de ativos-alvo com peso maior em renda variável, pode ver que foi algo que se pagou no longo prazo. A gente mostra a rentabilidade acumulada da carteira contra o CDI nos últimos 12 meses, em quadro comparativo, né, com a rentabilidade desse ano, os últimos 12 meses, desde o início do nosso trabalho em conjunto. Depois a gente quebra a rentabilidade por classe de ativos, comparando, né, com seus benchmarks.
Então, por exemplo, ações brasileiras subindo mais que o Bovespa, ações norte-americanas subindo mais que o dólar, fundos imobiliários perdendo para o IFIX, renda fixa inflação ganhando da inflação, renda fixa pós e pré ganhando do CDI. Mostra a performance dos últimos 3, 6, 12, 24, 36 meses e desde o início. Nesse caso aqui, né, o investidor que num prazo mais longo viu a rentabilidade de cerca de 170% do CDI. Mostra, né, de forma transparente quando a gente está cobrando para fazer esse trabalho. E aqui a alocação de ativos. A gente desenha do nosso próprio jeito, né, com 3 classes de renda variável, ações Brasil, ações norte-americanas e fundos imobiliários, e 3 classes de renda fixa, inflação, pós e pré. E aí que eu acho bem importante ter essa quebra, não tratar tudo de renda fixa como igual, porque elas têm comportamentos diferentes. E é com isso aqui que a gente consegue ter clareza do que está acima do alvo e do que está abaixo para a gente proceder com os rebalanceamentos. Você pode ver que não é nada, né, de super técnico com 1 milhão de informações, apenas o essencial para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível. Essa é a nossa forma aqui de olhar. E sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, para falar entre as 3 que não são no Clube do Valor, a que eu mais gostei aqui, acompanhando a explicação do Felipe, foi o investidor dela, que me parece a mais alinhada com a estratégia de alocação de ativos. Não ganho nada de ninguém, né, para estar falando isso, a minha opinião aqui mais sincera. E eu, que tenho uma cabeça muito analítica, muito planejadora, se não tivesse o clube, eu gostaria muito do Excel, o bom e velho Excelzão. Era como organizar meus investimentos, porque ali tu coloca do teu jeito, né? Cada linha é um ativo, tu categoriza como uma classe de ativos específico. É claro, não vai ter evolução da carteira bonitinho dia a dia. Muito difícil de montar isso no Excel e nem vale o trabalho. Mas a evolução mensal para mim já é mais que o suficiente para você ter uma noção do norte, para onde está indo a tua carteira. Se for teu interesse, fazer um vídeo só sobre planilha do Excel, comenta aqui abaixo, né, sobre como gerir carteira com planilha do Excel. O Filipão falou o que faria. Eu faço. Eu chamo ele aqui de novo pro canal do clube para isso. E, enfim, se você quer conhecer melhor o nosso trabalho, nossos serviços de wealth, que a gente ajuda a tomar melhores decisões sobre o que comprar, e quando vender, a gente está com vagas abertas para uma amostra gratuita desse serviço, que é através de uma sessão de 1 hora de análise de carteira. Você manda tua carteira, a gente analisa, a gente mostra o que a gente mudaria e se a gente conseguir agregar valor para ti, a gente faz uma proposta comercial. O link para você agendar a sua sessão tá aqui e aqui a gente vai deixar um vídeo bastante complementar a esse. Grande abraço e até mais.